E aí galera do Me Salva, nessa aula aí nós vamos estar trabalhando alguns conceitos básicos que vão ser bem importantes para o bom andamento do nosso estudo. Vocês podem ver que eles estão listados aí pra gente. E nós vamos começar falando sobre o sistema que a gente vai definir como sendo uma quantidade de massa fixa, separado do ambiente pelas suas fronteiras, que aqui estão pontilhadas em vermelho. E essas fronteiras elas podem ser móveis ou fixas. Por exemplo, se a gente quiser comprimir algum gás aqui no recipiente, a fronteira vai ter que acompanhar esse movimento. E o importante no sistema é que nenhuma massa vai cruzar as fronteiras. Então, num sistema fechado, a quantidade de massa permanece constante. Agora, no caso do volume de controle, já vai ser um pouco diferente. A gente vai dizer que o volume de controle é um volume arbitrário no espaço, separado pelo ambiente por suas fronteiras, que agora nós vamos chamar de superfície de controle. Essa superfície ela pode ser real ou imaginária, fixa ou móvel, e o volume de controle vai ser bem importante no nosso estudo, porque a gente vai se deparar com situações, por exemplo, de um reservatório que ao mesmo tempo que está sendo enchido de água, ele está distribuindo água pela outra extremidade. A gente vai querer descobrir a vazão na saída, e a gente vai ser muito difícil acompanhar com um corpo livre uma partícula de água que entra e sai para descobrir a velocidade dela. Isso é uma situação bem complicada de ser realizada, e é por isso que escolhendo bem as nossas fronteiras, aí definindo bem nosso volume de controle, a gente vai trabalhar nas próximas aulas e vocês vão ver os exercícios com mais facilidade. Um princípio bem importante também para a gente vai ser o princípio da conservação da massa, que é um princípio que nos diz que a matéria ela pode se transformar de um estado ao outro, as substâncias podem ser decompostas, mas a quantidade total de massa ela tem que permanecer constante. Esse princípio ele parece trivial, mas ele não é. As leis de conservação elas são bem raras e muito importantes para a gente. Por exemplo, você pode observar que, embora a massa da água líquida que evaporou tenha se mantido constante, o volume do líquido é bem diferente do volume de vapor que foi criado. Esses princípios eles são pilares da química moderna. Agora nós vamos falar de quantidade de movimento angular, que a gente vai definir como sendo a quantidade de movimento, P, que é diferente da quantidade de movimento angular, de um corpo que rotaciona em relação a um ponto fixo. O momento angular ele também é uma grandeza que se conserva. E essa conservação ela pode ser observada aí, vocês em casa, se quiserem tentar, num experimento bem interessante, que é o caso de uma pessoa que está rodopiando aí em torno do próprio eixo, nessa bela cadeira de rodinhas aqui, desenhada em vermelho. E a pessoa ela inicia o seu movimento com os braços abertos. Em meio ao movimento, ela acha que é uma boa ideia fechar os braços. E ela observa que a velocidade dela com os braços abertos é menor que a velocidade com os braços fechados. Agora, se a gente definir então o nosso momento angular como sendo o momento de inércia vezes a velocidade angular, a gente vai ver que isso é explicado porque o momento de inércia da pessoa com os braços abertos ele é maior que o momento de inércia da pessoa com os braços fechados. E para conservar o momento do nosso corpo, a velocidade angular ela tem que acompanhar inversamente essa relação. E é por isso que a gente vai acelerar aí um pouco quando fecha os braços. E é isso aí, galera. Nas próximas aulas vamos estar vendo aí a primeira e a segunda lei da termodinâmica, que também vão ser bem importantes pra gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.